Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz e a graça do Senhor esteja sobre você nesse dia. Que o amor de Jesus encha o seu coração. Que você e eu possamos aprender e ouvir a voz do Espírito Santo, nos guiando em nossa jornada. Andarmos com Ele todos os dias. É isso que Ele nos convida. Vamos andar juntos na jornada da vida. Queridos amigos, vocês já conheceram pessoas que gostam de dominar? Você já conheceu alguém que é assim, que está sempre manipulando as coisas para ter o controle? E você já viu que às vezes dentro da própria igreja se levantam pessoas desse jeito? Pessoas que estão ali servindo e trabalhando, que falam em nome do Senhor e às vezes até falam a verdade, mas estão sempre tentando dominar as pessoas, tentando ter primazia. Primazia quer dizer ser o primeiro, querendo ser elogiadas e às vezes até tramando um jeito de estar no poder. É muito triste quando isso acontece dentro das igrejas. É muito triste quando isso acontece na família, numa empresa e em vários lugares da sociedade, pois esse tipo de comportamento se repete em muitos lugares. A busca humana por poder, a busca humana por primazia, por status, por cargos, é algo muito antigo e é motivo de guerras e violências desde antigamente. Mas é muito triste ver que esse tipo de coisa muitas vezes adentra para dentro da Santa Igreja do Senhor, onde deveríamos viver em amor e serviço. Muitas vezes as pessoas estão disputando um território. E é sobre isso que fala a terceira carta, a terceira epístola de João. O apóstolo João envia uma carta a um irmão querido chamado Gaio, a quem ele mesmo fala que é um bom exemplo para a igreja. Mas nesta carta ele está falando de um homem chamado Diótrefes. E esse Diótrefes é o exemplo desse tipo de pessoa que nós não devemos seguir o exemplo. Eu quero ler a carta com você. É uma carta curta, são apenas 15 versículos. Eu vou ler, 3 João. Vamos ler juntos? Então diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedeste fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então aqui eu vou dar o contexto só para os irmãos entenderem. Naquele período em que João está escrevendo a carta, havia uma forte perseguição à igreja. Por causa do nome, o nome de Jesus, muitas pessoas eram expulsas de suas cidades. Muitos cristãos tinham que fugir por causa da perseguição. E quando eles iam às cidades, vamos pensar, tinham fugido, deixado para trás casa, condições, até mesmo recursos, eles geralmente se hospedavam na casa dos irmãos. Eles procuravam aonde havia cristãos na cidade e eles iam até esses irmãos. E este irmão Gaio recebia os irmãos que vinham de outras cidades. E ele acolhia na sua casa. E ele ajudava a receber esses irmãos e encaminhá-los na sua jornada. Ou seja, eles estavam de passagem.
Também naquela época, a igreja tinha um trabalho de ministros itinerantes. João, Pedro, Paulo, você vai ver os apóstolos, eles andavam de cidade em cidade. Então eles iam numa cidade e eles ficavam um tempo. Eles pregavam para aquela igreja, fortaleciam aquela igreja e depois iam para outra cidade. Assim era o trabalho dos apóstolos, dos líderes da igreja. E na cidade havia o presbítero, o líder daquela cidade. Então, os irmãos recebiam, né, realizavam ali então esse trabalho de hospitalidade. Na época não existia hotel, muito pouco esse tipo de trabalho existia naquela época. E era também algo muito caro ficar numa hospedaria, então eles ficavam na casa dos irmãos. E aqui João está elogiando, porque ele recebia os irmãos, e recebia de bom coração até mesmo os estrangeiros, diz aqui. Ou seja, não só os que eram da sua língua ou do seu povo, mas ele recebia os irmãos e acolhia eles com carinho, e recebia os líderes da igreja. Daí agora o versículo 9, João começa a apresentar para nós o problema. Ele diz assim, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Vou parar aqui um pouquinho. Então olha só, esse Diótrefes, ele era um líder na igreja, ele era um irmão e ele queria ser o primeiro. Para isso ele não deixava os apóstolos chegar na cidade. Veja, a igreja foi fundada pelos apóstolos. Os apóstolos tinham autoridade sobre a igreja, mas como ele queria ter autoridade, ele não permitia que aqueles que estavam acima dele fossem lá. Assim até hoje tem homens e mulheres que servem a Deus em busca de status, poder, autoridade, fazem tudo para ter poder. E geralmente essas pessoas têm dificuldades de se sujeitar às autoridades que estão acima delas. Tem muitos líderes que andam sozinhos, porque não querem se sujeitar à autoridade. E aqui ele não acolhia esses irmãos. E ele ainda inventava mentiras, palavras maliciosas contra João e contra os apóstolos. Olha que triste, ele impedia que chegasse, as cartas de João até a igreja. Ele escrevia alguma coisa à igreja. Mas o Diótrefes não nos dá acolhida. O que é a acolhida? João mandava cartas para as igrejas. E os líderes das igrejas tinham que ler as cartas para o povo. E o Diótrefes, quando recebia as cartas, ele ficava para ele e não lia. Porque ele não queria que João fosse honrado, respeitado pela igreja. João não estava preocupado com o respeito à sua pessoa, mas ele estava preocupado com um manipulador que havia no meio da igreja. Depois ele diz assim, versículo 12, versículo 11 ainda, amado, não imites o que é mal, apenas o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha de te escrever, todavia não quis fazer com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos nome por nome. Veja, aqui João cita um outro irmão que tem um bom testemunho, Demétrio. Então veja, naquela cidade, ele vai mandar uma carta para Gaio, e ele diz para Gaio, olha Gaio, o Demétrio é um bom exemplo de líder. Porém, o Diótrefes não é um exemplo a seguir. Então ele vai aqui dando dicas para ele, de qual exemplo seguir.
Nós sempre podemos aprender algo com o que estamos vendo à nossa volta, inclusive aprender como não ser e como não fazer. Ou seja, os erros alheios, ao invés de gerar raiva, ira no nosso coração, devem nos ajudar a aprender como agradar a Deus com uma vida reta e justa. Vamos pedir a ajuda do Senhor para isso? Querido Deus e Pai, nesse dia pedimos a Tua graça, a Tua presença sobre as nossas vidas. Quero pedir que o Senhor nos ensine, nos guie, nos abençoe e nos dê, Senhor, um coração como o coração de Gaio e como o coração de Demétrio. Livra-nos de sermos como Diótrefes. Livra-nos de sermos manipuladores e de buscarmos nossa própria honra, nossa primazia. Nos dá um coração de servo, um coração de amor, um coração de graça. Nos ajuda a aprendermos, inclusive com os maus exemplos, para sermos parecidos com Jesus. Pedimos isso, Pai, hoje. Livra-nos daqueles que nos cercam e até mesmo nos bajulam, tentando nos enganar, nos manipular. Nos dá sabedoria, Senhor, para andarmos no caminho reto, justo e humilde na Tua presença. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Um grande abraço e até amanhã.